Caríssimos irmãos, muita paz no Senhor. Acho que nós já ouvimos um certo bordão quando as coisas estão muito difíceis, coisas que pareciam eternas começam a desmoronar e, sabe, sempre foi assim, agora já acabou tudo, e as pessoas usam o bordão. É o apocalipse, né? É o fim de tudo, etc. Bom, as pessoas utilizem os bordões que quiserem, né? Mas os textos apocalípticos da Escritura, que é um estilo literário, né, que está não somente no livro do Apocalipse, mas tem também textos de estilo literário apocalíptico no Antigo Testamento e nos Evangelhos também. Principalmente naqueles textos que são identificados nos Evangelhos como discurso escatológico de Jesus, falando do fim de todas as coisas. E este é o Apocalipse, para o cristão, não é motivo de medo, não é motivo de destruição, pelo contrário, é motivo de esperança. O próprio livro do Apocalipse de São João foi escrito exatamente para animar os cristãos, para que não vivessem no medo, né? E nós, como cristãos esclarecidos, temos que entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque o evangelho deste domingo traz uma parte do discurso escatológico de Jesus no evangelho de São Lucas. Vamos ouvi-lo. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.
Bom, caríssimos irmãos, né, a primeira coisa que nós temos que fazer, vou ver se eu consigo me explicar bem aqui, é situarmos historicamente o momento em que o evangelista São Lucas escreve, ou pelo menos, né, a compilação final do Evangelho de Lucas é feita. E conforme os estudiosos, o texto final de Lucas, podemos dizer assim, é compilado entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. Por que é importante saber esta data? Porque no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída pelas tropas romanas por causa de alguns levantes contra o Império Romano. E o Templo de Jerusalém, tão bonito com as suas pedras, como é elogiado, né, pelas pessoas como nós ouvimos no início desse evangelho, foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Quem vai a Jerusalém hoje vai visitar o templo, só vai encontrar uma espécie de alicerce ou de muro de contenção do templo, que é onde os judeus piedosos até hoje rezam. O pessoal chama ali de Muro das Lamentações. Ou seja, Jesus ensina exatamente que até aquilo nesse mundo que parece esplendoroso, que não tem como ser destruído, que não tem como ser acabado, vai acabar. Porque ele é que é o eterno. A palavra dele é a palavra que permanece, né? O próprio Jesus vai dizer, o céu e a terra passarão, minhas palavras jamais passarão. Então Jesus, né, antevendo a destruição de Jerusalém, e o próprio evangelista São Lucas, né, sabendo desse momento que Jesus havia predito, coloca aqui todo o discurso escatológico de Jesus, falando exatamente que as potências do céu serão abaladas, até aquilo que parece que é para sempre, né? Mas até mesmo os seus discípulos não terão pura simplesmente segurança humana. Mas os seus discípulos, entre as coisas que passam, com firmeza e fé, caminham para as que não passam. O mundo é efêmero, mas a nossa fé não. O mundo passa, mas a força da nossa fé não. Nós temos que estar vigilantes. Se existe uma palavra que pode nos ajudar a entender essa dimensão dos discursos escatológicos de Jesus, é a atitude da vigilância. Estar sempre atento para não morrer de medo, para não ficar desajustado, para não ficar repetindo um bordão meio esquisito, é o Apocalipse, mas, pelo contrário, viver cheio de esperança. Ah, mas isso aconteceu lá, a palavra de Jesus então está situada lá naquele tempo. Não. Em cada momento da história, essa palavra é atual. No nosso momento da história que estamos vivendo, ela é também atual. Entre as coisas que passam, aprendamos a caminhar na fé, na tenacidade, para as coisas que não passam. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, Criador de todas as coisas, por Cristo nosso Senhor. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana.